Paz do Senhor, queridos amigos e irmãos, aqui é o canal do Projeto Semear e eu sou o pastor Reginaldo. E hoje eu quero falar de um tema que é muito recorrente para grande parte, eu não diria, de alguns, mas da humanidade. E é o fato de nós nos questionarmos se somos a imagem e a semelhança de Deus. Por que nós temos que sofrer? Porque nós passamos por coisas que aqueles que são ateus, eles começam a questionar. Se Deus existe, por que crianças morrem? Se Deus existe, por que a própria natureza se revolta contra o homem e destrói em alguns momentos? E que a imagem dessa destruição dita, ela é passível de alguém analisar. Um Deus que é amoroso não poderia deixar isto acontecer com pessoas inocentes. E hoje eu quero trazer uma perspectiva bíblica, uma resposta bíblica para esse tipo de situação, porque o ser humano é de fato um espelho da imagem de Deus, o Criador. Nós possuímos a capacidade de amar, de criar, de escolher. E essa última, a escolha, é a mais complexa das dádivas que nós recebemos. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que em Gênesis 3, o primeiro livro da Bíblia, que o sofrimento entrou no mundo como resultado de uma escolha. Adão e Eva desobedecem a Deus e comem do fruto proibido da única árvore que não era para tocar. Eles escolheram a sabedoria do mal e com ela veio a dor, veio a separação, veio a morte e inclusive a morte espiritual. Romanos, ele diz através do escritor Paulo que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E se nós somos a imagem desse Deus, por que nós às vezes escolhemos o sofrimento, ou o sofrimento nos escolhe, se por assim dizer? A resposta, ela está justamente na liberdade que nos foi dada. Deus cria o homem para ser perfeito, para ser imortal, para encher a terra, para não precisar trabalhar, não sentir a dor do parto. E o homem escolhe o contrário. A dádiva da escolha não outorga a mim hoje o direito de empurrar para Deus aquilo que foi uma escolha humana. Nós abdicamos através de Adão e Eva, os nossos primeiros semelhantes, que optam por colocar toda a humanidade em uníssono, natureza caída. E quando nós começamos a analisar esta natureza caída, começamos a achar as respostas, o porquê alguém sofre, mesmo sendo criança, mesmo sendo inocente, mesmo não tendo feito nada para ninguém. E a Bíblia, ela tem resposta para todas essas coisas quando ela diz: o sol que nasce para o justo, nasce também para o ímpio. Ou seja, eu tenho uma noite que para mim, ela é uma noite de descanso, mas para outros, optam em passar em lugares onde a probabilidade de encontrar a morte, de encontrar facadas, de encontrar tiros, de manusear drogas, de trazer para dentro de si o álcool que hoje mata tantas famílias através desse vício monstruoso, que separa pais de filhos, maridos de mulheres, esposo de esposas, destrói famílias. E quando acontece alguma coisa com esse humano que escolheu na sua própria natureza, e isso está indistintamente entre ser adulto ou ser criança, a natureza humana foi uma opção de escolha ser caída. E
e de não ser esta imagem e semelhança de Deus nas suas ações. Nós começamos a olhar o critério da escolha e nós encontramos a resposta do porquê, que não invalida Deus ser um Deus de amor, mas se Ele é tão justiça também no seu caráter tem, que o homem optando por sofrer, pode sofrer então. O homem optando por ter a sua natureza caída na sua opção pelo mal, pelo pecado, pela desobediência, que é o pecado original. Não é o sexo o pecado original, é a desobediência. Deus chama Adão, Deus chama Eva e fala: não toquem, apenas aqui, o resto é de vocês. Tanto é que Deus entrega ao homem: você colocará nome nas aves do céu, naqueles que estão sobre as águas, os peixes, obviamente, e toda a natureza marinha. Coloque os nomes nos animais terrestres. Deus dá a escolha para o homem, praticamente em tudo, ou tudo. E o homem hoje, na sua racionalidade, ele tenta explicar um Deus carrasco, sendo que, na verdade, o homem optou por este sofrimento. O homem optou por não ter uma vida plena. O homem optou e opta nos dias atuais. Porque hoje ainda eu falava com uma pessoa, e o homem tem duas opções: ele ser bom ou ele ser mal. Por que tantos morrem em ambientes onde o bom não pisa? E quando acontece, coitado, ele só estava lá para se distrair. Ele trabalha a semana toda e chega no sábado e no domingo, ele sai e vai para esses ambientes para se distrair. E isso não quer dizer que o Deus que nos fez, que nos criou, quer que nós sejamos uma pessoa egocêntrica, fechada no seu próprio mundo, trancada dentro de casa porque o mundo oferece riscos hoje. Não é isso. É que a natureza da inteligência humana coloca ele próprio, com a sua natureza caída, a opção de pisar em lugares onde o perigo é maior. E então, logo, ele, optando assim, encontra a sua destruição prévia. Alguém que é jovem morre, sendo que poderia ter uma vida longa, por opção. Mas ele não optou por morrer. Obviamente que não. Ele optou por estar em um lugar onde a morte é mais provável. A resposta, quando nós conseguimos tocar do ponto inteligente e racional, nós vemos que Deus é um Deus justo. Ele guarda aquele que se guarda. Ele guarda aquele que lhe obedece. Deus coloca seus anjos, e a Bíblia diz isso, em volta daqueles que o temem. E uma pessoa que está procurando a destruição da sua própria vida, com álcool, com droga, com bebidas, com prostituição. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando a pessoa ela começa a optar por isso, ela morre num ambiente desse. Ela destrói a sua vida que poderia durar 80, 90, 100 anos. E ela morre com 30. E aí aparece um para dizer assim: Deus é injusto. Tem tantas pessoas fazendo mal, roubando, fazendo isso, fazendo aquilo. Por que levou o meu coitado? E as pessoas não olham que a natureza caída do homem faz com que ele opte por pisar em locais onde o perigo é iminente. E a sua vida logo virá a destruição. Logo conhecerá o seu último dia. E a Bíblia logo diz que ao homem foi dado o direito de morrer apenas uma vez e viver apenas uma vez. Agora,
quando o Senhor envia Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer pelo homem, novamente Ele está dando mais uma opção de retornar à possibilidade de ser imortal e ter uma vida eterna juntamente com Ele, aquele que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E quando o salmista, em sua inteligência inspirada pelo Espírito, ele diz: o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Uma pessoa que está destruindo a casa do Espírito Santo, eu pergunto a você que me assiste, teme a Deus? Ou professa uma fé que para ele racionalmente é vazia? Quando eu disse que os homens escolheram no jardim do Éden, através de Adão e Eva, a sabedoria do mal, é porque eles queriam fazer aquilo que Satanás tentou fazer: ser igual a Deus, ou estar acima de Deus, ser dominante. Agora, e se somos a imagem de Deus, por que escolhemos então o sofrimento? E a resposta é justamente o que eu já disse: a liberdade que nos foi dada. Nós somos para obedecer ou desobedecer, para construir ou destruir. Nós somos livres para nos relacionar com um determinado tipo de pessoa, um ambiente, ou não. A escolha não vem de Deus, a escolha está em nós. Agora, e muitas vezes na nossa finitude e na nossa fragilidade, nós escolhemos caminhos que nos levam à dor. Não é Deus que nos coloca nele. Por arrogância, por falta de fé, ou apenas por uma busca incessante, por controle. Eu sou dono da minha vida, logo eu estou no controle dela. Óbvio. Deus nos deu isso. É justamente o controle de escolhermos. Agora, se eu escolho ser mal durante toda a minha vida, pisar em lugares de destruição, pisar em lugares que eu sei que ali tem pessoas que, em uma escala de 0 a 10, 8 irão me oferecer droga, irão me oferecer bebida, irão me oferecer companhias destrutivas. Porque quando acontece alguma coisa eu tenho que outorgar a Deus que me fez sofrer? Jamais. Nós escolhemos na nossa raiz, através dos primeiros humanos, Adão e Eva, biblicamente, a optarem pelo mal, por esta natureza caída. Agora, quando nós nos distanciamos de Deus e das escolhas que nos levam à vida abundante que Ele nos prometeu, nós então começamos a observar que não é Deus que nos colocou ali no sofrimento. Fomos nós que optamos por Ele, através dos caminhos que nós quisemos, durante toda a nossa vida, trilhar. No entanto, há uma esperança profunda e transformadora. João 16, versículo 33 diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos prometeu uma vida sem sofrimento. Pelo contrário, Ele nos alertou que aflições viriam, mas Ele nos deu algo muito maior do que a ausência de dor, que é a sua presença no meio da dor. É a sua presença atravessando a tribulação. É a sua presença nas tempestades que nos são impostas, porque escolhemos ser seres caídos. Quando Ele, então próprio, sendo a imagem perfeita de Deus, e falo de Jesus Cristo, escolheu sofrer por nós na cruz, não para nos condenar, mas apenas para nos redimir. E é nesse ato que encontramos justamente a chave para transformar o nosso sofrimento em propósito.
O sofrimento, ele é dor dependendo da ótica, dependendo do ângulo da visão que nós queremos dar a este sofrimento. Quando nós olhamos o sofrimento pela cruz, nós percebemos que o sofrimento, quando vivido com Deus, pode ser um caminho para a santidade, através de um processo de santificação, que é o amadurecimento para a compaixão e, em última análise, para a vitória, em nome de Jesus. O sofrimento, em vez de ser um sinal de maldição na vida daquele que crê, daquele que vive com Deus, pode ser, na verdade um terreno fértil para que a graça de Deus se manifeste de forma extraordinária nas nossas vidas ou por meio de nós. Que a sua dor hoje, ela possa ser a semente do seu maior testemunho. Eu peço a Deus que o sofrimento, quando abraçado na presença de Cristo, seja ou é a ponte que nos liga mais profundamente à sua paixão demonstrada no ato de cruz, morte e ressurreição. Por isso nós não somos definidos pelo nosso sofrimento, mas pela forma como nós escolhemos responder a este sofrimento na luz do amor de Deus que irradia sobre as nossas vidas a cada momento em que nós estivermos aqui nesta terra. Hoje eu gostaria, nesta manhã, que você olhasse para todos os seus momentos de sofrimento pelos quais você já passou. Perceba o quanto você aprendeu com eles, o quanto você cresceu com a dor. Se nós apenas fôssemos mimados por Deus, e Deus tomasse para si e tirasse de nós todo o nosso sofrimento, toda a nossa carga, pelo contrário, quando Ele nos convida, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, Ele diz, eu vos aliviarei. Aí Ele fala, tomai de mim o meu jugo, que é leve, e o meu fardo, que é suave. Seguir a Cristo não significa não ter fardo, tem. Seguir a Cristo não significa não ter jugo, tem. Mas quando seguimos a Cristo, quando acreditamos na bondade inegociável de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, nós aprendemos com a dor, com o sofrimento e crescemos para ser cada vez mais a imagem e a semelhança daquele que nos criou. Que Deus possa aliviar a sua dor. Que Deus possa te dar força para levar a sua cruz. Mas eu gostaria de te pedir, na presença de Deus nesta manhã, encarecidamente, passe o que passar, não abandone a sua cruz. Porque ela, no fim, você trocará por uma coroa de vida que te dará o direito a viver em um mundo sem dores, sem sofrimento, onde você não conhecerá mais a morte. E este será o estágio da vitória daqueles que creem, daqueles que professam a fé e que pela fé esperam a volta de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida nesta manhã, neste dia, e que o Senhor possa, com estas palavras, fazer você pensar o que é a fé, o que é andar com Cristo, e o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, convencer-te de que sofrer com Cristo é bem melhor, chorar com Cristo é muito melhor, e viver para Cristo é melhor ainda. Oramos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra ela é eficaz nas nossas vidas, e quando nós olhamos, Senhor, a nossa vida da ótica e do prisma do Teu olhar na cruz, Jesus, é olhar o sofrimento e dizer que em Deus tudo é possível ser
suportado, passado, deixado de lado, vencer, às vezes, problemas no casamento, problemas no meio da família, no seio dela. Às vezes, lugar onde era para um acolher o outro, a um expulsando o outro, a um xingando o outro. Eu oro nesta manhã, meu Deus, para que as tuas mãos possam tocar na família, possa tocar na vida sentimental, possa tocar na vida financeira, possa tocar na vida profissional desta pessoa que crê e desta pessoa que tem calada, passado pelo sofrimento sem abrir a boca para poder, Senhor, falar contra a tua santidade, a tua existência e a tua misericórdia. Pai, nenhum de nós fomos ou somos merecedores do teu amor demonstrado na cruz, dando o seu unigênito Filho para morrer, para se sacrificar e para carregar o peso da minha escolha de ter natureza caída através de Adão e Eva. Pai, o Senhor enviou teu Filho para nos redimir, para que hoje, nesta manhã, eu tivesse a oportunidade de estar apontando que sofrer contigo é melhor, que esperar em ti é perfeito, que a fé ela não foi feita, Senhor, para pessoas fracas. A fé ela foi depositada e dada também como escolha para pessoas que, muito além de enxergar o sofrimento nesta vida tão breve que nós temos aqui, é acreditar, é esperar, é depositar a sua confiança e viver o dia de hoje como se fosse o último, esperando o seu Redentor. Meu Deus, eu faço a minha oração nesta manhã, que quando o meu corpo tombar nesta terra, os meus olhos espirituais sejam abertos diante do teu trono para enxergar, enfim, os teus braços, da mesma forma que foram crucificados, abertos, me convidando para retornar ao lar, ao lugar de descanso, ao lugar da paz eterna, onde, meu Deus, o gafanhoto não comerá a comida da plantação, onde o pecado não corroerá a santidade que eu estou tentando alcançar, onde, meu Deus, a traça não comerão as roupas guardadas, onde, Senhor, a ferrugem não corroerá as moedas de ouro ou as coisas materiais que nós temos entesourados, achando que irá conosco para o além. Pai, que esta pessoa que ora e que tem fé e que confia, ou até mesmo aquele que não confia, que possa nesta manhã, através desta palavra, meu Deus, deparar-se com a grandeza do teu amor, que é inexplicável. O homem, em toda a sua intelectualidade, não pode jamais bocejar sequer palavras para descrever a plenitude, a grandeza, a infinidade do amor que provém do rio, que brota no trono da graça e desce para matar a sede de uma humanidade que escolheu entre estar em paz, viver para sempre, escolheu uma natureza caída, Senhor, e que mais tarde, através do teu amor, o Senhor resgatou outra vez, através do sacrifício da cruz. Tenha misericórdia. Faça, meu Pai amado, que possamos ter o dom da fé, de não nos abatermos com os problemas, de não nos abatermos com as perseguições, com as nossas fragilidades humanas ou até mesmo com os nossos erros pecaminosos, Pai, mas que nós possamos olhar no nosso espelho da vida e ver, Deus, que o principal inimigo
não é Satanás. Ele quer matar a minha alma, mas eu, assim mesmo, tenho a escolha de optar pela vida eterna, coisa que Adão e Eva não fez. Tenha misericórdia nesta manhã e abra o nosso entendimento para que nós sejamos pessoas ordeiras, pessoas conscientes, pessoas sábias, pessoas que olham o amanhã, Senhor, colocando apenas na tua mão, ou seja, dizendo para ti sem palavras: eu sou dependente 100% de ti, ó Senhor. Em nome de Jesus, oramos nesta manhã, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor possa confortar o teu coração, que está enfrentando momentos de dificuldade e de dor, independentemente da área em que você está sofrendo. Acredite, tudo é possível. Aquele que criou o universo, aquele que me fez e que te fez, sabe por onde arrumar as coisas. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Deus abençoe a sua vida. Nós terminamos e chegamos ao ponto final de mais um programa Começando o Seu Dia com Deus. Nos vemos amanhã, sábado, nos vemos às 7 horas da noite, em uma palavra, onde será um culto online. Participe, convide mais alguém, alimente a sua alma para que a tua fé, ela cresça e você tenha substância espiritual, força espiritual para passar pelos desertos da vida e pelos problemas que nos são impostos aqui nessa existência tão frágil. Deus abençoe a tua vida. Nos vemos. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus.